Eu sempre conto o meu testemunho, Karina, e assim, a gente tem milhares de horas de live, então às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastor, eu quase não escuto a senhora falando da sua história. É porque eu tô sempre tão sedenta de falar da palavra, de mostrar para as pessoas esse Deus tão maravilhoso, que às vezes eu até esqueço de falar um pouco da minha experiência, mas a minha mãe teve uma gravidez que foi extremamente terrível. Ela teve uma gravidez super conturbada, e eu nasci de 7 meses, pesando 1 quilo, e ela falou que eu cabia numa caixinha de sapato, que uma caixinha de sapato podia ser meu berço, de tão pequenininha que eu era. E o médico falou, não vai sobreviver, mãe. Um bebê prematuro, tem todas as complicações, e eu ainda não queria me alimentar. Eu não tinha pegado no peito, e a minha mãe falou assim, eu não sei mais o que fazer. E o médico falou, você vai ser liberada, você vai para casa, só que o seu bebê fica internado. E a minha mãe sempre conta que ela fez uma oração, apesar de não ser cristã, apesar de não ter religião nenhuma, ela lembra que ela se ajoelhou e ela falou, eu vou levar meu bebê para casa e ela vai sair daqui. E faltando meia hora para ela ser liberada, meia hora para ela ir embora, eu peguei no peito, comecei a me alimentar e o médico falou assim, eu não entendo como seu bebê sobreviveu. Então eu sempre conto que o diabo ele viu já no mundo espiritual o propósito que Deus tinha na minha vida, o plano que Deus tinha na minha vida. Porque a minha promessa é Jeremias, o Senhor fala para Jeremias, eu estou levantando você como profeta às nações. Eu estou levantando você para você pregar o evangelho às nações. Então, Satanás ele já via no mundo espiritual essa força que Deus tinha me levantado para ser. Então ele já queria encerrar minha vida no ventre. Ele já queria encerrar a minha história ali. Só que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não importa o que Satanás faça, não importa os levantes do diabo, não importa tudo que ele tente, nem as pessoas que ele usa para tentar tirar, arrancar aquele propósito da vida da pessoa, não vai morrer, não vai acabar. Então, eu sempre soube que Deus tinha algo comigo, desde criança, pequenininha. Dentro da minha casa ninguém era cristão, mas eu sempre soube dentro de mim que Deus tinha algo comigo. E com 14 anos ele se revelou a mim. Como foi? Eu sempre conto essa experiência, eu sempre falo, eu não sou uma pessoa que eu falo e que eu prego que Deus vai falar através de sonhos, porque eu falo, abre a sua Bíblia que Deus está lá. Deus está ali na sua Bíblia para falar com você. Mas eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho o pastor, ele falava assim, quem quer aceitar Jesus e fazer a obra e pregar o evangelho? E eu ficava quietinha na minha cadeira. Eu não sou. E no sonho o pastor descia do altar, chegava até mim e falava... Você nunca tinha ido? Não tinha ido, nunca tinha ido. E o pastor descia do altar e ele olhava para mim e falava, não é o homem que está te falando, é Deus quem está te falando. E naquilo eu acordei, mas não dei muita importância, afinal... um sonho normal. Naquele dia me convidaram para ir numa igreja, eu e a minha mãe. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei na mesma direção do sonho que o pastor estava. Aí eu já falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. O pastor subiu. A primeira coisa que o pastor fala, eu quero aqui hoje quem vai aceitar Jesus e quem quer fazer a obra, quem quer pregar o evangelho, exatamente como Deus tinha falado comigo. Naquela hora o Espírito Santo tomou conta da minha vida, naquela hora eu já comecei a falar em línguas, eu já comecei a tremer, eu já comecei a chorar, minha mãe do lado sem entender absolutamente nada, e eu já levantei, já fui, eis-me aqui, Senhor, a minha vida, e eu tô aqui, Senhor, e desde aquele dia, nunca mais parei, nunca mais desisti do meu chamado, nunca mais falei, Senhor, eu acho que isso não é para mim, porque eu tenho certeza, desde aquele dia, para que Ele me chamou. Para que propósito Ele me chamou.